Boa tarde a todos. Muito obrigada pela presença, disponibilidade, pela paciência de nos esperar, porque a gente atrasou lá em cima, enfim, atrasou aqui embaixo. Hoje a programação está corrida, é o último dia da nossa jornada regulatória e amanhã nós não teremos mais palestras da BIMED, então ficou cheio o dia. E amanhã a gente vai ter programação dentro do stand, receber as pessoas, enfim. E aí eu queria agradecer muito por vocês estarem aqui. Muito obrigada. Eu sou a Angélica Marques, atuo como gerente de assuntos regulatórios na BIMED há 10 anos. E estou muito honrada em fazer parte da jornada regulatória, trazendo conosco para esta palestra a homologação Anatel para equipamentos médicos, que foi pensado a fim de trazermos a este evento de tamanha magnitude que é hospitalar, informações de grande valia para as empresas que possuam em seu portfólio ou desejem inserir nele dispositivos médicos com conectividade sem fio. Muito nos honra a presença do Dr. Jamilson Ramos Evangelista, que é engenheiro em telecomunicações, mestre em engenharia biomédica e doutor em engenharia biomédica. Ele tem 15 anos na área de certificação e normatização de produtos de telecomunicações e eletromédicos, 5 anos na área de fiscalização técnica, incluindo produtos de telecomunicações e gestão de espectro, e 3 anos na área de regulamentação técnica de produtos de telecomunicações. Contamos também aqui com a presença do Gabriel Furesto Caniel, que nos honra e alegra imensamente. Gabriel é coordenador do Comitê de Programas de Avaliação da Conformidade da BIMED. Ele é formado em engenheiro biomédico pela Universidade Federal do ABC, atuante há 5 anos na área de assuntos regulatórios de dispositivos médicos de diagnóstico por imagem. Atualmente, ele atua na GE Healthcare. Eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Jamilson fazer sua apresentação pelos próximos 20 minutos. Muito obrigada, Dr. Jamilson. Boa tarde a todos. É estranho, né, a gente ficar se ouvindo por fone, mas vamos tentar fazer a apresentação. Deixa eu só ver aqui o pointer, como que é. O pointer. Beleza. Então, pessoal, primeiro eu agradeço o convite, né, à BIMED, né, de ter proporcionado esse espaço para a Anatel mostrar um pouco, né, do que é a agência. Né? A gente estava lá em cima falando sobre a Anvisa, né? Aí eu vou tentar mostrar para vocês o que seria a Anatel, qual é o escopo, né, de atuação da agência, até para que vocês entendam hoje como que a gente está tratando a questão dos equipamentos médicos e quanto é sensível isso. Eu vejo que, na verdade, é uma boa oportunidade a gente ouvi-los também, né, ou seja, do que vocês estão percebendo, né, dos processos da Anatel, que eventualmente a gente precisa melhorar. Então a gente está aqui aberto também para ouvir, né, o que vocês têm para contribuir. Basicamente, eu vou começar, esse aqui é o nosso sumário, né? Vou procurar ser breve aí, né? Dentro dos possível, né? Primeiro eu vou falar sobre a lei, né? Assim como a agência foi criada lá no final da década de 90, a Anatel foi a primeira agência a ser criada em 97, né? E aí dentro das competências da Anatel, né, na verdade ela tem como objetivo organizar a exploração dos serviços de telecomunicações, isso está lá no artigo 1, e dentro desse processo de organização seria a implantação e funcionamento de redes e também a utilização do espectro de radiofrequência. Quem é mais velho aqui lembra que antigamente cada estado tinha uma empresa de telecomunicações, né, eram todas públicas, né? E aí lá no final da década de 90 foi privatizado e a Anatel, como agência para regular, foi criada, né, na área de telecomunicações. Dentre as competências da Anatel, uma delas é administrar o espectro de radiofrequência, e quando a gente fala de espectro de radiofrequência, isso fica meio confuso, né? O que é isso? Eu vou tentar mostrar numa figura, né? Mas o espectro de radiofrequência basicamente é a transmissão via ar. Esse processo que a gente está usando aqui de fone usa, né, dessa tecnologia de espectro de radiofrequência. Espero, né, que estejam homologados, né, esses radinhos aqui, né? Se vocês olharem aí o canal, ele está trabalhando numa frequência de 73,5 mega. Ou seja, está destinado para ele operar nessa frequência. Então a Anatel tem essa competência e para isso também ela expede e reconhece certificação de produtos, né? E estabelece padrões e normas de certificação, que é o que vocês aí devem conhecer, e a gente vai falar de alguns números aqui, né, para tratar sobre esse assunto de normas.
dentro do contexto das redes, né, a gente tem alguma vedação dentro dessa lei, né? Então, quando a gente fala de eventualmente usar equipamento ou explorar serviço sem ter autorização, é crime federal, né? Então, por isso que você já deve ter falado de rádio pirata, né? O cara da rádio pirata foi preso, né, teve para delegacia, porque isso é crime e está amparado na lei, né? Então, dos pontos que a lei veda é a conexão de equipamentos sem certificação às redes de telecomunicações e também a utilização de equipamentos emissores sem certificação, né? Então, por isso que eu brinquei aqui sobre esses microfones que a gente está usando, né, porque todos eles devem ser homologados pela Anatel para poderem ser usados. Isso está na lei, na LGT. E o que seria o espectro, né? O espectro é aquele Tetris ali, ó, que eu estou mostrando, onde aqui no eixo X a gente tem as frequências e para cada frequência é atribuído um serviço, né, a ser utilizado. Esse aqui é o nosso quadro aqui do Brasil, né? E um detalhe importante, até para a gente mostrar a dificuldade de harmonizar isso no mundo, é que o mundo é dividido em 3 regiões, né? Então, se a gente olhar esse mapa aqui, ó, a gente tem a região 1, né, a região 2 e a região 3. Ou seja, a região 1 compreende toda a Ásia, ali, a África e a Europa. A região 2 são as Américas e a região 3 é a Oceania. Então, para cada uma dessa região é atribuído algumas frequências padrões. Então, por isso que a gente tem dificuldade, eventualmente, de compatibilizar o uso de radiofrequência com a Europa, porque a gente está em outra região diferente da Europa. Mesmo com os Estados Unidos, que é a mesma região, nós também temos dificuldade de compatibilizar isso. Porque, acima de tudo isso, né, quem dita essa regra aqui é a ITU, que é a União Internacional de Telecomunicações, né? Assim como a OMS, né, faz recomendações, a ITU também faz essas recomendações para o setor de telecomunicações. E aí cada país tem autonomia, né, para designar o espectro, né, na sua região. Então, isso é um ponto importante que eu acho que a gente destacar aqui, para que vocês entendam a dificuldade da Anatel, às vezes, harmonizar algumas coisas, né? É tão fácil a certificação de eletromédico, né? Segurança, né? Eu quero a segurança da Europa aqui no Brasil. Agora, eu não posso falar a mesma coisa do espectro, né? Eu quero o espectro da Europa aqui no Brasil, né? Ou lá da Ásia, né? Então, só para dar esse contexto aí sobre a gestão do espectro. E tudo isso está tratado na resolução 671 de 2016, né, que é o regulamento de uso de espectro de radiofrequência. Então, lá está estabelecido algumas condições para utilizar esse espectro. Inclusive, ele está passando por revisão dentro da agência, né, ainda está no conselho diretor, né, a gente tem previsão de que talvez esse ano ou o próximo a gente tenha um novo regulamento de uso de espectro. E aí, para entrar um pouco no detalhe do que trata esse regulamento, ele trata da autorização para uso de RF, a título oneroso. Ou seja, isso é o que aconteceu ano passado, o leilão de 5G, né? Quem ouviu falar do leilão de 5G? Nossa, a Anatel vende ar e ganha maior dinheirão, né, vendendo ar, porque a gente está vendendo isso. Então, basicamente, essa autorização para uso de RF a título oneroso é o que acontece no leilão. E aí ele está condicionado a uso primário. Então, quando uma operadora ela compra uma faixa, né, aqui no Brasil, para explorar o 5G, ela pode usar, ela está autorizada a usar aquela radiofrequência, né, ela vai pagar por aquilo e o uso é primário, ou seja, ela tem proteção contra interferência para usar aquela faixa. Ela pagou. Então, muito do que a Anatel hoje trabalha em campo fiscalizando é para garantir isso, né? Então, por isso que a gente às vezes vai em campo resolver problema de interferência de operadora, porque ela pagou para usar aquela faixa, né? Ela tem proteção, direito à proteção daquela faixa. E mesmo assim, a gente tem algumas condições que não dependem de autorização, né? Igual, imagino que vocês devam ter lá na sua casa um Wi-Fi. Vocês não pagam para usar a faixa, né? Alguém que paga? Está pagando para quem não deve, né? Porque essas faixas são livres, né, de ter autorização e você não precisa pagar, né? Aqui tem só que essas faixas são usos secundários, né? A gente não tem proteção, né, contra interferência. Isso aqui é um ponto bem relevante para a parte médica, né, de equipamento. Então, se você põe um Wi-Fi no seu produto ou um Bluetooth, entendam, vocês não têm proteção contra interferência, porque essas faixas são de uso secundário, né? Então, são aplicações de equipamento de radiocomunicação de radiação restrita, né? Quem já fez alguma homologação da Anatel já ouviu falar desse nome, né? Radiação restrita, né? Transceptor, equipamento. E autorização de RF para uso temporário, para fins científicos experimentais, que eventualmente vocês vão trazer um produto aqui para mostrar na feira, né? Que não é vendido no Brasil ainda,
né? E não tem homologação, mas vocês querem demonstrar. Nesse caso, não precisa de autorização. Você pode fazer uso desse instituto, que é a autorização de uso temporário. Ela dura 60 dias, né? Você solicita para a Anatel, ó, eu quero demonstrar tal equipamento, ele usa tal faixa, eu vou usar ele lá na Hospitalar, na Imigrantes, lugar tal, a Anatel tem que saber onde é, né, para ela eventualmente coordenar isso, e aí você tem essa autorização, você pode usar. Né? Então você não vai pagar um valor para uso temporário, porque você vai usar só um período. Então tem essa condição também do secundário. E dentro desse contexto do espectro, o que a Anatel precisa então garantir é o uso adequado dele, né? Ou seja, o melhor aproveitamento. Alguém já deve ter ouvido falar que o espectro radioelétrico é um recurso escasso, e de fato é. Falta espectro, né, para explorar serviços. Então, para a gente ter o melhor aproveitamento do uso dele, a gente tem que garantir que os produtos que façam uso sejam certificados, né, ou seja, para garantir que eles estão usando as faixas corretas, né, e também a gente faz isso realizando coordenação. A coordenação é um procedimento que a gente faz quando os dois interessados não têm proteção de espectro, né? Então é muito comum isso em prefeituras, né, de cidades que usam faixas que não são licenciadas, né? E eventualmente ela tem problema. Fala, ó, tá dando interferência com uma operadora aqui que não é licenciada também, né? Não precisa de licença, mas e aí, como é que eu faço, Anatel? A gente vai lá e coordena esse uso de radiofrequência. Então cabe também à Anatel o processo de coordenação das radiofrequências. Então, beleza. Aí a gente entra, então, na questão dos equipamentos serem certificados, né? Eles precisam, então, para usar o espectro certinho, tem que ser certificado. Então, o que traz a gente aqui, até no contexto dos equipamentos médicos, são os transceptores, né, de rádio. E a Anatel, então, tem a resolução 715. Percebam que ela é de 2019. Assim como a Anvisa, a gente também demorou um pouquinho para trabalhar na nossa resolução, porque a anterior a essa era de 2000. A resolução 242, lá de 2000, a gente revisou ela agora em 2019. E aí ela trata que a homologação é pré-requisito para uso e comercialização no país de produtos para telecomunicações. Aí a gente, além da resolução, a gente se apropria de procedimentos operacionais, né, e requisitos técnicos, né, complementares a essa resolução, né, vamos pensar que ela é uma diretiva, né, uma resolução maior, e aí a gente vai ter atos, requisitos técnicos que vão tratar de algumas condições mais específicas. E aí, através da homologação, a Anatel ela tem um ato que estabelece quais são os produtos passíveis de avaliação da conformidade. Vou fazer uma analogia aqui lá com a IN 116, né, da Anvisa, lá tem quais são os produtos que a Anvisa exige, né? A gente também tem, então, no ato 7280 de 2020, a gente tem uma lista de referência de produtos para telecomunicações. E se vocês abrirem lá, o de vocês, depois tem um slide que mostra isso, vai ter lá o equipamento de radiação restrita, que é o mais comum, tem alguns equipamentos médicos específicos, né? E a Anatel tem os procedimentos operacionais, né? Até eu trouxe aqui listado, essa apresentação vai ficar depois com vocês, todos os links ali estão funcionando. Então, para disciplinar todo o contexto da certificação, né, a Anatel tem um procedimento específico para avaliação de conformidade por certificação, né? Então, a Anatel também se apropria dos vários modelos, né, para fazer avaliação de conformidade. Um dele é por certificação, que é o ato 4083. A gente tem aí depois, né, que é feita a certificação, e aqui vale também fazer um parênteses, que a Anatel, diferente da Anvisa, não usa o processo do Inmetro. A Anatel, desde o começo, criou o seu próprio processo. Por quê? Porque o Inmetro, na ocasião em que a Anatel foi criada lá, ele não tinha competência na área de telecom. Ele não se sentia seguro de fazer isso. Para quem conhece o histórico aí da parte de equipamentos médicos, né, o Inmetro lá desde o começo veio, né, com a questão como chama mesmo? As portarias conjuntas, né, da indústria com a área de saúde, aí o Inmetro veio sempre junto, até hoje está aí. A Anatel não, ela nasceu separado, então por isso que nós temos os nossos organismos, né, nós designamos nossos organismos, e aí essa avaliação da conformidade por certificação é equivalente aí a 384, né, vamos falar assim, lá dentro da agência. E aí nós temos aí depois o que a Anatel faz, diferente do nome, né, a gente podia chamar tudo a mesma coisa, mas a Anatel chama de homologação, que é o processo de registro ou notificação, né? Então nós temos a homologação, que é o reconhecimento daquele certificado que foi emitido, né?
E, além disso, nós temos a homologação por declaração de conformidade, né, com o relatório de ensaio. Ou seja, o interessado, ele declara a conformidade, até alguns modelos do Inmetro usa, né, declaração de conformidade. Ele declara a conformidade junto com o relatório de ensaio. Então, nós também temos esse tipo de homologação. A outra é a homologação por declaração de conformidade com marca Anatel, onde o equipamento só vai portar a marca da Anatel. Então, é um processo mais simples, até eu vou mostrar. Se vocês entrarem naquele link lá do ato do 7280, né, aqui acho que a gente não vai conseguir abrir, mas lá vocês vão ter uma lista e para cada produto qual modalidade que a gente usa. Esses aqui que vão usar a marca vão ser conectores, né, que são, vamos fazer uma analogia, seriam os equipos, né? Lógico que não tem um risco tão grande, né, quanto é o equipo, mas no nosso caso lá seriam os conectores lá de fibra ótica, são dispositivos mais passivos, né? Então por isso que a gente tem um processo mais simples para eles, que é o marca Anatel. Aí nós temos um procedimento específico para tratar a marcação da identificação da homologação Anatel, para quem conhece, né, o selo lá da Anatel. Né, a gente tem o selo de segurança para carregadores e baterias, mas para os outros produtos é simples, né, uma etiqueta, tem um padrão. Então esse ato trata disso. E nós temos um ato, foi publicado agora recentemente, em 2021, de importação para produtos para telecomunicações. Então a Anatel tem algumas categorias, inclusive esse para demonstração em feira, a gente tem uma categoria para fazer a liberação desse tipo de importação, né? Ou seja, um produto que vem só para o OCD fazer o teste. Também temos lá a tratativa de como esse processo deve ser tratado. Inclusive para apresentar, né, para a Receita Federal, no desembaraço, né, que eventualmente, não sei se alguém já teve alguma situação disso, de a Receita barrar produtos de telecom, né? Apesar da gente não ser anuente, né, a gente tem, lógico, uma parceria com a Receita, então a gente tem trabalhado dessa forma. E aí esse procedimento, depois para vocês tomarem conhecimento, ele trata disso. E aí, como eu falei, né, lá no regulamento de uso do espectro, a gente tem ainda essas duas, uma resolução específica para uso temporário de RF, para aquelas questões em que for fazer demonstração de produto, né, que é a resolução 635 de 2014, e a questão também de fins científicos e experimentos. A gente tem uma norma técnica, até ela é antiga, de 66, amparada lá pelo nosso regulamento de uso de espectro, para produtos para fins científicos, experimentais. Esse aqui não é demonstração em feira, tá? Vamos entender que demonstração em feira é uso temporário. Esse aqui é se você está desenvolvendo um estudo, você vai precisar usar uma faixa. Vou fazer uma analogia aqui com a parte, talvez, de análise clínica, né? Que você precisa fazer um estudo clínico, a Anvisa tem que autorizar. A gente também tem esse instituto lá na agência para usar o espectro, para fins científicos experimentais. Né? E aqui é o nosso processo, né? Vocês já devem conhecer, né? Até porque vocês fazem parte dele. Então, o fabricante ele vai juntar a documentação do produto, né? Verificar junto à Anatel, né? O que eventualmente ele vai precisar fazer, aí junto com a OCD, né? Você lista lá o RT, que é os requisitos técnicos, e aí a amostra vai para o laboratório, né? E aí, muitas vezes o que acontece também nesse processo, vocês interagem mais com o OCD mesmo, né? É o OCD que sobe o sistema para a Anatel, né? Mas via de regra, né, o solicitante ele pode fazer isso em paralelo ou designar isso para o OCD. Aí o laboratório vai fazer os testes, né, e o OCD vai emitir lá o certificado, né, com base no relatório de ensaio, né, que vai para o OCD. O OCD vai juntar tudo isso aí, analisar, né, se está conforme os requisitos, emitir, né, o certificado de conformidade e isso vai, né, ser homologado pela Anatel e a partir desse momento sim você pode fazer o uso e comercialização. Ou seja, até aqui, né, você não poderia fazer, né, o uso nem comercializar aquele produto porque ele não ainda está homologado, ele está certificado. Né? Então a gente precisa reconhecer o certificado que é a homologação. E aí com isso aqui a Anatel emite o certificado e aí sim o produto pode ser vendido, utilizado no Brasil. Aqui eu fiz uma extração do nosso sistema lá, né? Ali embaixo tem um link, depois vocês podem acessar, é uma base de dados públicas, né, dos produtos que já estão homologados na nossa base. Eu fiz um recorte aqui de 5 anos para trás, né, envolvendo produtos da área de saúde. Basicamente esse filtro aqui eu busquei ou por health ou por saúde, né, e aí médicos, e aí cheguei nesse número aqui,
né, de produtos aí já homologados na nossa base. Então percebam que o maior aqui é transceptor de radiação restrita, né, que são aí os Wi-Fi, né, os Bluetooth, né, por isso que o quantitativo aqui é grande. Esse recorte aqui é dos últimos 2 anos, né, o número de fabricantes envolvidos e o número de solicitante. É importante diferenciar isso, que a agência ela tem, quem pode solicitar a homologação é um fabricante nacional, né, ou um representante de um fabricante de fora, né? Então a gente tem esse número aqui somado, vamos falar que é todos os solicitantes que houveram, né? Para equipamento de radiação restrita também é um número alto que a gente tem de produtos homologados, e também nos últimos 2 anos, né, são 53, e RFID, que é uma outra categoria dentro do nosso, da lista, né, de equipamentos, por isso que essa nomenclatura que está aqui é a mesma que está naquele ato lá que eu falei para vocês, né, onde tem toda a lista de produtos. Inclusive esse sistema de comunicação de implantes, percebam que ele não tem mais homologação nos últimos 2 anos. São sistemas que usam faixas específicas. O pessoal que trabalha com implante cardíaco, eles usam faixas mais específicas, né? Então amparado dentro de uma resolução nossa. E aí, falando então, a homologação ela segue aquele processo, a gente tem esses números, e aqui os requisitos técnicos, ou seja, o que a Anatel exige tecnicamente do produto para que ele seja homologado. Então os requisitos técnicos para certificação eles são publicados, estão acessíveis aí, né, na nossa página. A Anatel sempre visa uma harmonização com requisitos adotados intencionalmente, lembrando, né, da nossa dificuldade com relação ao espectro, que a gente colocou já inicialmente isso, né? As faixas, logicamente respeitando, né, as faixas de frequência adotada no Brasil e também as condições das instalações físicas, né, instalações físicas dos equipamentos. A gente sabe que o Brasil tem algumas deficiências, né, em relação ao aterramento, algumas condições das instalações. Então a gente também tem que levar isso em consideração. Inclusive aqui entra muitas questões da nossa rede pública, né, que é a nossa rede legada. Os ensaios basicamente realizados são de segurança elétrica, né, de compatibilidade, aí tem disposição humana e os ensaios funcionais, que isso aí vai depender de cada tipo de produto, né, ou seja, qual a função e o que ele desempenha. Aqui só para vocês terem uma ideia, né, eu fiz um recorte também de vários países, quais são os regulamentos que tratam eventualmente dos emissores de radiofrequência nesse país. Percebam que diferente de eletromédico, não tem ali a 600, 601 em toda aquela coluna, né? Então, para cada país você vai ter uma norma mesmo. Quem trabalha aí com algumas certificações internacionais sabe disso, né? Então, para cada país a gente tem um regulamento, tem uma norma. A nossa aqui, para tratar a parte de emissores de radiofrequência, é a resolução 680, né? E aí ela tem um detalhamento dos ensaios no ato 14448 de 2017, que são aí os Bluetooth, os Wi-Fi, eles estão subordinados a esses requisitos. E aqui só um recorte, a gente tem uma lista com os requisitos técnicos. Então, para o transceptor de radiação restrita, que é o que vocês mais demandam, a gente então faz referência à resolução 180, e ali, até para diferenciar, né, porque no próximo slide eu tenho os espalhamento espectral, né, que é o equipamento de radiação restrita. No caso do transceptor é só basicamente a seção 10 daquele ato ali, que trata dos equipamentos que utilizam espalhamento espectral, e aí eles são transceptores, Wi-Fi e Bluetooth. Aí os outros, inclusive o RFID, eles são classificados como equipamento de radiação restrita, e aqui são todas as seções que tratam desse equipamento. Logicamente que alguns de equipamento de vocês não entram aqui, mas o 7, não sei se dá para vocês verem, fala de equipamento de telemedição biomédica, que é aquela classificação lá do implante, que a gente não está tendo mais tantas demandas dessa tecnologia. Basicamente, esses requisitos técnicos, como a gente tinha colocado no começo, vai avaliar a ocupação do espectro, né, ou seja, o quanto que aquele equipamento usa do espectro e qual é a sua potência. Então, a gente tem lá aqui a potência medida, né, por exemplo, que é de um Bluetooth, a largura que ele ocupa, né, porque ele tem uma largura certa, né, para ocupar no espectro. Então, a gente avalia essa largura e também o que ele gera de ruído que possa interferir em outros. E a gente precisa também ter um limite, né, para garantir que os outros serviços, inclusive as operadoras, aí não venham reclamar. A gente já pegou problema, até para vocês terem uma ideia, de câmara de bronzeamento interferindo em herb.
né? Isso aconteceu já, porque ele gerava um harmônico, né, um ruído lá na faixa de celular, né? Então, por isso que é importante a gente tratar dessas condições. Esse slide eu traço só um comparativo, né, de resoluções, né, e atos. No caso, a gente tem os atos que tratam dos procedimentos de ensaio e algumas normas internacionais. A gente, no que pode, né, ou seja, do que é possível, a gente usa as normas internacionais, né, mas percebam que os atos que determinam, de fato, os requisitos, a gente não tem uma harmonização mesmo internacional, né? Ali, no caso da Anvisa, a gente vê, né, tudo ISO e EC, então, beleza, certifiquei lá na Europa, né, fazer aqui já é mais fácil, né, apesar dos problemas que a gente tinha até então, né? Aí a gente vê que o processo do Inmetro vem tratando dessas questões para deixar mais compatível. E um ponto relevante que eu trago aqui de comparação de requisitos, que talvez é o que mais gera em dúvida, é os de MC. O pessoal fala, não, mas no eletromédico a gente fez compatibilidade. Por que a Anatel não aceita o ensaio de compatibilidade? Eu já fiz a pergunta aqui, já vou dar a resposta, né? O que acontece é o seguinte, a abordagem que a gente tem na colateral de MC, né, vamos falar assim, é uma abordagem de segurança, né? Ela está preocupada ali se nenhum risco, né, vai acontecer ao paciente, né? Ela não busca tratar o desempenho. Então, por isso que, na maioria das vezes, quando a gente analisa um relatório, né, da 1.2, né, você não vai ter ali o Wi-Fi comunicando, né? Você não está testando o Wi-Fi comunicando, você está testando o eletromédico, ver se ele não vai gerar nenhuma situação perigosa frente às perturbações, né? Então, essa é uma grande diferença que a gente tem na tratativa de MC para eletromédico e para telecom. Então, a norma traz, né, a segurança base de desempenho essencial quanto às perturbações, né? Então, traz requisitos gerais e especificidades, deve ser tratado de normas particulares, aí por isso que a gente chama, né? As várias normas particulares vão tratar lá como tem que testar o equipamento MC, né? E aí, mas, de qualquer forma, nós temos um Technical Report, que foi publicado pela IEC para tratar essas questões de desempenho, que é o Technical Report, o 601.4-2. Né? Eu participei da elaboração dessa norma lá na IEC, aqui na Internacional do Brasil, só que a gente não usa ela, porque ela é um Technical Report, né? Ela não é uma norma, e ela até foi uma demanda que os Estados Unidos trouxe, porque os Estados Unidos tinham essa preocupação de mercado, né? De competitividade, ele precisava basear numa norma que, ó, pelo menos, segurança, beleza, eu atendo para o FDA, mas e aí como eu faço para a questão de mercado? Aí essa norma, então, veio tratar isso, esse relatório técnico. Então, ele foca em desempenho. Aí sim, dá para você testar o produto, né, olhando o desempenho, não a segurança, e avaliar ele. Até porque a gente vai ver, né, aqui comparando os requisitos de MC, né, e as referências, por exemplo, para emissão radiada e conduzida, a Anatel usa a CISPER 22, que é uma norma de TI, né? Para eletromédica, a gente usa a CISPER 11, é uma norma de produto científico, industrial e médico. Então, não é compatível. Então, não é porque um ensaio, né, que foi feito lá no eletromédico vai valer para a Anatel dentro dessa regra. Aí vale um parênteses, né? A Anatel está revisando o ato, esse ato 1120 está em revisão, né? Para fazer o quê? Dar abertura para que esse requisito de emissão radiada e conduzida possa utilizar outras normas, não só de TI. Quando a gente fala de telecom, é TI, a norma de TI. Só que a gente tem transceptor em lâmpada. Lâmpada é o quê? Iluminação, né? Não é TI. Né? Tem os eletromédicos, que está na CISPER 11. Temos modos de Wi-Fi numa geladeira eletrodoméstico. Né? Então, para cada uma desse requisito de emissão radiada, essas normas vão levar esse ambiente em consideração. Por isso que nessa revisão do ato, a gente está incorporando as referências da CISPER 11, da 14, da 15, para conseguir homologar uma lâmpada, né? E conseguir garantir que o espectro, lá, o ruído que ela vai gerar, né, mesmo sendo uma lâmpada, está dentro do contexto da lâmpada, não de TI, porque se a gente fosse aplicar a CISPER 22, não atenderia. E com certeza se eu chegasse para falar, não, você tem que fazer de acordo com a CISPER 22, o pessoal lá de fora ia dar pulo, né? Eu falei, mas como assim? A Anatel quer que eu faça, ensaio uma lâmpada como se fosse um PC, né? Então a gente está trabalhando nisso. Então na próxima edição desse ato, a CISPER 11 vai ser referenciado também para ser utilizado. Em relação à distorção harmônica e flutuação de tensão, a gente não faz referência a essas normas, até porque essas normas são baseadas no sistema de distribuição de energia europeu, né, não no brasileiro. Então a Anvisa adota automaticamente, né, pela 1.2 e acaba exigindo esses ensaios aí. Do ponto de vista de imunidade, que é verificar o comportamento do equipamento frente a perturbações, existem algumas diferenças também. Como eu já falei,
pela questão do que se avalia no eletromédico, a segurança, a gente avalia desempenho. Então, por isso que os níveis tendem a ser menores no caso da Anatel, porque a gente está avaliando desempenho, né? Não está avaliando nenhuma situação perigosa. Percebam aqui, né, o nível da Anvisa, da 1.2 vai em 15,8, a gente trabalha com 8,6, como era a norma anterior, né? Para os outros ensaios também de imunidade, né? A gente tem lá níveis de 10 volts por metro, lógico que dependendo do tipo de produto. Para campo magnético, a Anatel não estabelece requisito, né, para eletromédico que a gente tem, e aí até a emenda da 1.2 nova traz novos requisitos para campo magnético. A parte aí de alimentação AC também tem algumas diferenças, a gente acaba sendo bem mais exigente aqui, ó, pela questão de resistibilidade, né, até muitos problemas aí, vocês já devem ter passado por esse problema, né, vai lá, fiz o processo da 1.2, passou, na hora que fui fazer a Anatel, queimou a fonte. Porque o requisito nosso, ele é o dobro, né? Até porque, historicamente, a gente se baseou, como eu falei, nas instalações do Brasil e nas questões, né, de clima. A gente tem uma incidência muito grande, né, de raios. E até só para fazer um parênteses aqui, na publicação, nos trabalhos da 1.2, da 4ª edição, né, a proposta do Brasil foi pôr esses níveis aqui na 1.2. Os Estados Unidos apoiou também isso, só que aconteceu 2 votos, né, contra quantos da Europa, né? Porque a Europa tem uma instalação mais adequada, proteção primária, então para eles isso ia exigir muito do equipamento, né? Então esse aqui é um ponto relevante. E detalhe, a gente, lógico, está preocupado aqui, ó, com a instalação do usuário, né? Porque com certeza esses níveis aqui a gente não teria dentro do hospital, né? Porque o hospital não é uma instalação comum, né? Igual lá na nossa residência, é uma instalação especial. Então já teve caso da Anvisa me solicitar, né, algum esclarecimento, né, para relevar algum ensaio que foi feito fora de um produto que é só usado em hospital, que atende, né, essa norma aqui, mas não vai atender aqui porque ele não foi projetado para isso. Ele não foi projetado para pôr lá na casa do usuário, onde você tem o poste, puxa a fiação e liga o equipamento, né? Então tem essas questões aí que a gente tem analisado, apoiado a Anvisa caso a caso. E aí requisitos também de RF conduzido, de quedas de tensões, né? Mas eu queria mais destacar esse que eu falei aí, né, até para a gente poder passar. Lógico que para esses tipos de situação aqui de cabos conectados ao paciente, a Anatel não trata, né, até porque isso é específico dos equipamentos médicos. Cabos sinais também vão ter pequenas diferenças aí, né, de níveis em função do ambiente, né? E para a parte de segurança, a gente longe, né, de tentar dar alguma opinião sobre segurança elétrica com relação ao equipamento médico. A gente sabe que é muito mais requisitos, é muito mais exigente, né? A gente tem lá os nossos requisitos, mas, de novo, voltado para um usuário que está ali alerta, usando o equipamento, né? Não é um paciente que está lá, né, anestesiado, né? Então, logicamente, que os requisitos de segurança da Anvisa, ou seja, da IEC, são bem mais exigentes. Inclusive, choque elétrico, temperatura. Então, não tem porque a gente falar, não, você tem que atender o da Anatel, porque, né, isso assim, a gente tem uma certa relevância com relação a isso. E aí entra em algumas discussões, né, até para a gente poder gerar o debate e para as perguntas, né, aceitação de certificação do exterior, né, até para contextualizá-la com o que eu falei no início, a nossa dificuldade em aceitar isso, né, até porque a gente tem buscado fazer algum acordo de reconhecimento, né, que seja possível aceitar a certificação em relatório de fora. Isso é difícil porque a base de normas não é a mesma, porque o espectro não é o mesmo, como a gente viu, então isso acaba sendo difícil. Alguns países nos procuram para fazer esse acordo, mas ele para até no acordo de reconhecimento. O mútuo nunca existe, né? Então, quando você entra numa mesa de rodada, Estados Unidos, vamos fazer um acordo de reconhecimento. Vamos, então, você aceita o meu certificado e eu aceito o seu? Não, peraí, aí não dá, né? Porque, então, aí fica meio difícil. Então, a agência tem um pouco de dificuldade nessa questão aí dos acordos mútuos. Até a gente tem alguns artigos da 715 que trata isso, né? E até tem alguma questão de atuação como OCD, né? A gente tem que ter os OCDs nacionais, assim como é na Anvisa, isso a gente acaba sempre não delegando, né? E a Anatel, então, hoje ela não é signatária de nenhum acordo de reconhecimento mútuo. Em relação à aceitação de ensaios do exterior, a gente, de fato, tem uma dificuldade, até porque a gente não vai ter nenhum laboratório acreditado no exterior que faça o ato 1120 da Anatel, ou a resolução 683, né? Se tivesse, a gente não teria dificuldade, né? Então, começa por aí, né? A gente tem uma regra, assim como existe na Anvisa,
né, de laboratório de terceira parte, situado no Brasil, por isso que a nossa preferência é por eles, né? A gente não tem uma mudança de cenário de que faça a gente aceitar, né, de fora. Aí tem os laboratórios de terceira parte situados no Brasil, avaliados para OCDE, né? Isso está no nosso ato lá, né? Mas eu só queria fazer esse destaque com relação à nossa dificuldade de aceitar esses ensaios de fora ou, eventualmente, laboratórios, né? E aí, como regra geral, presentemente não é possível aceitar certificações emitidas no exterior para avaliação de telecom. A aceitação de ensaios realizados no exterior é possível apenas se não houver disponibilidade. A gente tem uma regra para isso também, né? Se não tiver laboratório no Brasil, a gente aceita do exterior. E aí tem algumas perguntas e respostas, né, que eu coloquei aqui, mas aí eu vou começar pelo moderador ali, falar as perguntas e a gente vai respondendo. Essa que eu vou deixar para o final. Eu trouxe algumas perguntas que eu mesmo já me fiz, né? Então eu vou compartilhar com vocês. Gabriel, fica à vontade. Olá, estão me ouvindo bem? Dr. Jamilson, muito obrigado. Aqui é melhor, né? Pela excelente apresentação, acho que foi bem esclarecedora, né? Nos pontos críticos aí que a gente tem dúvida, geralmente do processo de homologação. E a primeira pergunta, ela vai de encontro com o que foi exposto ao final, né? Com relação à questão do relatório de ensaio, a questão da seleção de laboratórios de ensaio no exterior. E para contextualizar um pouco essa pergunta, eu gostaria de elencar, né, a questão da publicação, né, da Lei de Liberdade Econômica, da Lei de Revisão e Consolidação de Atos Normativos Inferiores a Decreto, ao movimento que as outras agências têm tido aí nos últimos anos para desburocratizar e acelerar o processo, né, de entrada de tecnologias no país. Então, a primeira pergunta é o que a Anatel vem discutindo, né, vem planejando de forma a facilitar principalmente o mercado de dispositivos médicos, né, com relação à homologação de produtos, pensando, por exemplo, nas dificuldades que a gente tem hoje em dia de importar os equipamentos para fazer teste local ou utilização de relatórios de ensaio que são emitidos no exterior e até mesmo as regras de seleção de laboratórios especificamente para eletromédicos. Não, beleza, Gabriel. A pergunta é muito oportuna e até no contexto, vamos falar assim, de Estado, né, que tem procurado, né, deixar o Brasil um pouco mais aberto, essas questões de liberdade econômica. A gente sofre, né, essa pressão, né, vamos falar que é o chefe, né, pegando no pé lá, né, eu falo chefe é o Estado, né, porque a gente precisa responder às questões legais também. Então a gente tem procurado fazer o que nesse contexto, né? A gente tem se aproximado da Anvisa, né, desde o ano passado a gente tem tido reuniões com a Anvisa no sentido de otimizar esse processo, né? Até porque assim, ninguém quer registrar o produto e depois homologar, né? Ou seja, e duas vezes a questão do Estado para tratar o equipamento. Então a gente tem conversado com a Anvisa, a gente apresentou um pouco desse comparativo, né, para a Anvisa entender qual é a nossa dificuldade em aceitar. E aí a ideia é a gente continuar essa conversa para de fato otimizar isso, né? A gente é ciente disso, vocês viram que o número é significativo e tende a aumentar, né, de produtos que usam, né, transceptor e eletromédico, né? Então a gente não quer ser uma barreira, a gente quer facilitar. Igual no painel anterior, né, a gente está aqui para tentar ajudá-los e vocês nos ajudar. Então a informação que a gente traz é para vocês entenderem o contexto e ouvi-los no sentido de falar o que a gente pode fazer para melhorar e até facilitar isso aí. Então a gente está em vias de essas alterações que eu falei da 1120 já vai trazer uma abertura legal para a gente poder aceitar alguns ensaios, né, que eventualmente já são feitos lá fora no produto, pelo menos a parte de emissão, né, que são os ruídos gerados ali pelo produto. E a gente está trabalhando também, até hoje eu estava revisando esse ato, que é um ato que trata especialmente de módulos, ou seja, certificação de módulos de RF, né? Então a gente tem toda uma tratativa para facilitar isso também. Isso está no forno, né? Depois até vou procurar divulgar para vocês quando entrar em consulta pública, né? Porque assim, a gente tem também essas ferramentas, né, de participação. Então assim que saiu a CP, né, dessa parte de módulos, é interessante ouvi-los também, né? Porque isso tende a facilitar. Beleza? Ok. Aí a segunda pergunta é com relação ao certificado de conformidade técnica, né? Hoje em dia ele é vigente por 2 anos, né, para o modelo que exige a manutenção, né, da certificação. Da mesma forma, né, as outras agências tiraram, né, a validade dos certificados e tudo mais, ou é um prazo super extenso, né? Como que a Anatel enxerga isso?
Então, essa parte é muito sensível, né? Porque assim, a Anatel, assim como as outras agências, na verdade, a homologação da Anatel sempre foi indeterminada, desde a criação da agência. Eu lembro que até eu conversava com o pessoal da Anvisa, eles falavam, né? Viu, mas vocês não têm prazo? Não, tem, né? Do que mantém aquela homologação, que é o certificado. O certificado tem validade. No Inmetro também, o certificado tem validade, né? O nosso tem validade de 2 anos, né? Para garantir o quê? Que aqueles aspectos técnicos e também operacionais da empresa se mantêm, né? Então, se não for feita aquela manutenção, a homologação ela é suspensa, né? E depois ela pode ser cancelada. A gente trabalha com esses 3 níveis, né? Então, o nosso certificado ele vale por 2 anos, condicionado à manutenção. O que eu penso nesse contexto, que a gente pode até facilitar, é a gente conseguir amarrar isso, né? Porque eu já tenho uma manutenção, né, lá da Anvisa. Como que a gente consegue, né, trazer isso para o mesmo time, né? Porque senão vocês vão ficar aí só fazendo certificação. Porque hoje o Inmetro ele deixou indeterminado, né? Não tem mais validade os certificados. Tá, mas está condicionado à manutenção, né? Se Sim, você não fizer a sim, manutenção, exatamente. ele vence. Exatamente. O da Anatel também está nesse ponto. Isso. Então, e aí a gente tem que refazer os testes, aí somado às dificuldades da Tá, implantação. então acho que o ponto é o seguinte, né? É a questão da manutenção estar condicionada a teste. Isso, exato. Boa, é isso aí. Porque o que acontece, a Anvisa hoje entrou num consenso, né? Não tem mais a recertificação, mas na manutenção você tem que olhar a base normativa, né? A Anvisa está sim. Esse é um bom input para a Anatel. Isso. Se eu tiver mudança em projetos, tiver, né? Isso. Entendi. Não, legal. Tá, não, isso. Esse é um ponto que a gente pode internalizar e verificar nessas condições, até porque existe um processo, né? Existe um processo feito pela Anvisa, né? Então a gente pode trabalhar isso aí internamente, né? Nas nossas certificações. Ninguém está ouvindo a Angélica. A gente quer ouvir o que a Angélica está falando. Mas ela não está com o microfone. Então, por isso que... Eles vão chutar a gente daqui, vão cortar o microfone. Veio 2 vezes. Ela falou 5 minutos, 2 minutos, por favor, encerre. A mulher vai me chutar daqui. Vai pagar hora extra aí, pessoal. Gente, eu vou ser expulsa, vai ser a primeira pessoa expulsa na história da hospitalar. Mas é que o assunto é interessante. Não é. E Ficou assim, pro final, né? com sala cheia, poxa vida, né? A gente tem mais pergunta, Gabriel? Tá interessada? Tá. Doutor Jamilson, eu queria agradecer muito ao senhor. Ele é ótimo, gente. Eu consegui entender. Olha só, nossa, que bom, obrigado. Que, assim, é difícil, viu? Eu queria agradecer ao doutor Jamilson, todos vocês, o Gabriel, e a Deus para o Gabriel estar aqui com a gente, né? E esse painel foi ótimo, com muitos ensinamentos, esclarecimentos e encaminhamentos para o setor, que a gente tem muita conversa para ter nesse assunto. Eu queria convidar todos para passarem no estande da Bimed, na rua H34, é pertinho, aqui do ladinho, viu? Muito obrigada, gente. Seguimos aqui, valeu. Valeu, pessoal, obrigado.